Boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma aula aberta e é com muita alegria que os recebo aqui e depois, possivelmente até amanhã, essa aula aberta vai estar gravada no YouTube. Então, podem acessar e podem rever a aula novamente, como as aulas anteriores, né? A proposta nossa hoje é começar a falar sobre vínculo pais e filhos, né? É, eu acredito que nós vamos precisar de mais algumas aulas para tentar abordar um pouco sobre esse tema, que é um tema grande, vasto e de muita importância na nossa vida pessoal, né? E nós começamos a falar sobre, já falamos sobre a conexão do corpo com a mente, já falamos das nossas necessidades autonômicas e vamos hoje comentar sobre esse vínculo nosso, da criança, com os pais. E esse vínculo, essa ligação, ela se, ela se inicia quando começamos a nossa vida. Nós começamos a nossa vida numa ressonância, numa pura ressonância do óvulo com o espermatozoide, e dessa ressonância vem nós, né? Vem nós, filhos. Eu sempre digo que todos são filhos. Nem todas as mulheres são mães, nem todos os homens são pais, mas certamente todos nós somos filhos. E essa ligação, essa conexão entre óvulo e espermatozoide que dá origem a nós, ela é de uma importância muito grande, é uma importância capital, porque esta ligação que existe entre a gente, entre o pai, entre a mãe, essa ligação traz uma conotação que praticamente para o resto da vida. Porque dessa ligação do óvulo com o espermatozoide, que quando há concepção e dá origem a uma nova vida, há uma extrema conexão. E todas as vezes que, porventura, cria alguma condição em que não acontece essa conexão, em que acontece uma desconexão, aí começa, na grande maioria das vezes, começa nossas questões traumáticas. Quase que nós podemos dizer que o trauma básico, o trauma original, ele se baseia numa desconexão. Quando, por algum motivo, desde do nosso início da vida, nós acaba criando uma desconexão, praticamente é o trauma original. E essa desconexão, na grande maioria das vezes, não parte especificamente do bebê, não parte especificamente da criança, mas parte da falta de conexão dos pais, principalmente pela desconexão entre os dois, entre pai e mãe, e essa desconexão acaba gerando uma falta de apoio ao bebê, uma falta de apoio à criança. Então, se os dois cuidadores maiores não estão conectados, se os dois cuidadores maiores não estão juntos, se os dois cuidadores maiores enfrentam alguma situação atual ou alguma situação anterior à gravidez,
que vem lá dos pais, dos avós, e principalmente pais que já trazem um sistema traumático, isso aí acaba trazendo grandes consequências para a criança. E quando existe a desconexão da criança, vamos colocar o termo criança, e aqui eu estou incluindo criança, eu estou incluindo bebê e estou incluindo os primeiros anos de vida. E quando há essa desconexão, a criança cria um desequilíbrio no seu sistema nervoso. E esse desequilíbrio no sistema nervoso, a criança passa a ficar no modo defensivo. E quando ela passa a ficar no modo defensivo, ela traz uma leitura de uma certa luta dentro dessa situação para que ela tente sair dessa condição, para que ela venha numa condição de engajamento, de relacionamento saudável com os pais, mas ela fica numa condição defensiva. E quando ela fica numa situação defensiva, ela normalmente ela começa a experimentar uma falta de segurança. E essa falta de segurança quase sempre é movido por um medo que não é um medo palpável, é um medo muitas das vezes inconsciente. E esse medo acaba determinando uma falta de engajamento na relação com os pais. E essa falta de relacionamento, essa falta de engajamento na relação com os pais, acaba criando uma desconexão maior. Todos nós temos muitas barreiras, todos nós criamos muitas barreiras, e todos nós vivemos dentro dessa forma. Só que a criança, acima de tudo, ela necessita do apoio físico, do apoio emocional. Muitas das vezes os pais estão presentes fisicamente, fornecem todo o apoio, fornecem todas as condições materiais dentro de casa, todas as condições materiais, seja em nutrição, seja em moradia, seja em serviços dentro da casa, mas eles não estão presentes emocionalmente. E quando eles não estão presentes emocionalmente, a primeira pessoa, o primeiro ser que nota e que é afetado é a criança. A criança, filho, né? A criança, filho desse casal, desse pai e dessa mãe. E essa falta de apoio emocional vai criar uma condição que é quase que a base de todos os traumas. Quando a gente tem falta de segurança, quando a gente está num ambiente inseguro. O ambiente inseguro não é só a moradia física, mas é a relação com os pais. Quando a gente está num ambiente inseguro, em que há uma falta de um suporte emocional, quase sempre, ou na grande maioria das vezes, é a base de quase todos os traumas. E nós que trabalhamos na área do psicotrauma, nós que trabalhamos buscando e tentando trazer a nossa identidade mais saudável, quando existe isso, há um desequilíbrio nessa situação. E quando há esse desequilíbrio nessa situação, eu vou criando cada vez mais maneiras de eu tentar me sobreviver. Eu acabo criando condições e maneiras para que eu possa continuar vivendo. Isso começa na infância e vai andando pela adolescência, vai andando para a vida adulta.
Lá na vida adulta, na grande maioria das vezes, a gente começa a reparar, que a gente está repetindo certos padrões, quer seja num ambiente relacional com os amigos, certos padrões, quer seja num ambiente de relação com o parceiro ou a parceira, vamos dar esse nome dessa forma. A gente começa a reparar distúrbios na área financeira, pode ser na área financeira, inclusive, e quando a gente começa a repetir vários padrões, a gente observa que muda a pessoa, muda o ambiente de trabalho, mas a questão continua. Então a pergunta sempre fica: como que foi a sua infância? Como que foi o seu relacionamento lá atrás? O que se passou na sua infância? Muitas das vezes a gente diz assim: "Ah, mas a minha infância foi muito boa, a minha infância, eu não tinha problema, a minha infância eu não me recordo de nada que seja extraordinário". Mas eu tenho essa dificuldade no engajamento, eu tenho essa dificuldade nas relações, eu tenho essa dificuldade no ambiente de trabalho, eu tenho essa dificuldade nas amizades, são padrões repetitivos. E aí a gente fala assim, mas se você lembra de alguma coisa aí que ocorreu na sua infância, na grande maioria das vezes se fala assim, ah, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada, eu tive uma infância muito feliz, sem problema nenhum. Aí o terapeuta pode dizer: tá bem, então aguarda até a próxima vez que você se defrontar com esta situação e possivelmente virá alguma lembrança. Possivelmente virá alguma lembrança. Quando a criança está nessa situação que não tem um suporte emocional, muitas das vezes ela tem algumas saídas. Uma das saídas é fugir. Fugir, para que ela não traga mais sofrimento, para que ela não traga mais desconexão. E uma das saídas desse fugir é ficar desatento, é ter uma dispersão muito grande. É uma criança que na escola ela não falta aula, assiste às aulas, às vezes na primeira fileira, da sala de aula, e ela está sempre dispersa, ela está sempre desatenta. Às vezes é uma criança que estuda muito e chega na hora da prova, dá aquele tradicional branco. Então, isso pode ser uma das pode ser, não estou garantindo que seja, pode ser uma das consequências, de uma saída que a criança arruma de fugir da situação. A outra possibilidade diante de uma desconexão, diante de uma falta de suporte emocional, diante de uma situação em que ela não consegue se relacionar, sempre acha que está a mais ou que está a menos num grupo de amigos. Às vezes ela está no meio de amigos, e ela não se sente incluída. Qualquer palavra, qualquer situação, parece que ela se sente excluída. Volte na sua infância e vá verificar o que houve lá atrás. E dentro dessa situação, em que ela, às vezes, está num grupo de amigos, muitas das vezes os amigos a incluem normalmente, mas não é uma inclusão suficiente para essa criança. Não é uma inclusão suficiente para esse adolescente. Ele está sendo chamado, mas para ele ainda é insuficiente. Então, uma das saídas que essa criança tem é lutar contra isso. E quase sempre, quando ela luta, ela se torna defensiva.
ela, ela entra num modo que está sempre se defendendo, ela entra num modo em que ela está sempre resistente a qualquer tipo de mudança. E aí ela vai criando mecanismos que vá trazendo cada vez mais defesa, mecanismo que vá trazendo cada vez mais resistência. E com isso vai acentuando o que ela sente, e às vezes não é consciente, mas ela sente que ela não consegue um lugar, ela não consegue uma inclusão num grupo, ela não consegue uma inclusão numa empresa, ela não consegue se relacionar com os superiores. Quando ela não consegue se relacionar com os superiores, quase sempre teve uma dificuldade lá atrás com pai e com mãe, porque pai e mãe são os cuidadores maiores, são os primeiros cuidadores. E se lá na frente eu tenho dificuldade com os meus superiores, com os meus chefes, volte na infância. Pode mudar de emprego, mas volte na infância. Veja onde que está isso na sua infância. Quando eu estou nessa situação de fugir, de dispersão, de desatenção, quando eu estou nessa situação de um sistema defensivo, de um sistema em que eu procuro me desculpar o tempo todo, que eu estou resistente, eu não vou conseguir fazer um planejamento de me curar. E a outra situação que pode não acontecer a dispersão, pode não acontecer o sistema defensivo, mas pode ser que eu fique passivo. Pode ser que eu fico tão passivo que eu não me engajo com nada. É quando a gente está no congelamento. Então, quando nós passamos por situações em que há uma desconexão ou que há uma, um evento, e essa desconexão é a base de um trauma, é uma base de uma adversidade na infância, eu vou para o sistema de lutar, ou de fugir, ou de congelar. Quando eu fujo, muitas das vezes eu entro no sistema de, de ficar desatento, disperso. Quando eu estou assim muito na defensiva, muito resistente, eu estou na grande maioria das vezes no sistema em que eu estou lutando. E quando eu estou passivo, é aquela criança que todo mundo fala: nossa, que criança maravilhosa, eu queria ter um filho assim. Ele é tão quietinho, ele é tão bonzinho, não dá problema nenhum. Esse é o filho que eu queria ter. Olhem para ver se ele não está no estado de congelamento. Olhem para ver se ele não está com dificuldade de entrar em contato com outra pessoa. E quando a gente fala dificuldade para entrar em outra pessoa, a gente sempre lembra que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós não somos seres solitários. Nós não somos seres que vivemos isolados. Nós somos seres relacionais. Até porque foi de uma relação de um óvulo com um espermatozoide que eu cheguei aqui. Então, a nossa primeira relação, o primeiro movimento nosso relacional foi lá atrás, com o óvulo e com o espermatozoide. Quando nós estamos, às vezes, mais para a adolescência, eu já fui tornando um pouco mais adulto, e eu começo a ver que eu estou começando com padrões repetitivos, e aí eu começo a pensar o que está acontecendo comigo.
E na grande maioria das vezes eu procuro uma assistência, com um terapeuta, eu vou a um consultório. E eu só vou ao consultório e eu só vou a um terapeuta ou a um psiquiatra. Vamos colocar o nome terapeuta de um para abranger praticamente tudo. Eu só vou porque eu não estou em sintonia comigo, porque senão eu não precisaria ir. Se eu estou em sintonia comigo, eu não preciso procurar um terapeuta. Só que a grande maioria de nós estamos sem sintonia conosco mesmo. E quando a gente faz o caminho de buscar a sintonia novamente, e quando a gente se situa e se coloca no lugar em que eu achei a minha sintonia novamente, isso traz uma grande leveza, um grande bem-estar. Por que que traz essa leveza? Por que que traz esse bem-estar? Porque a nossa parte saudável sempre esteve presente. Ela nunca esteve no zero. Ela nunca esteve abolida, né? É muito costume, entre nós, pelo menos comigo, acredito que seja com vocês também, quando a gente perde algo e acha, quase sempre a gente fala assim: nossa, achei outra vez. O que que é isso? Esse achar outra vez é achar a parte sua saudável novamente. Mas não que a parte saudável estivesse longe, não que a parte saudável não estivesse presente, ela sempre esteve presente ali. Só que nós estávamos tão fortemente buscando alternativas para esses grandes inconvenientes insuportáveis, que é a falta de apoio dos nossos pais, que a gente acaba esquecendo da nossa parte saudável, um esquecendo entre aspas. Mas ela sempre esteve presente, ela nunca esteve ausente. Por isso que é uma metáfora que eu estou dizendo, né? Perdeu um objeto que a gente usa muito hoje, que é o celular, por exemplo, né? Hoje nós estamos usando bastante o celular, ele tem uma boa utilidade. Às vezes a gente perde o celular e quando a gente acha, fala assim, nossa, que bom que eu achei ele novamente. Ele sempre esteve ali, ele só não estava no lugar. É a mesma coisa com a nossa parte saudável. Todos nós temos esse saudável dentro de nós. O professor Franz Hubert fala que a gente, quando a gente é concebido, ali é todo amor. E se nós somos todo amor quando nós começamos a nossa vida, ali nós somos todos saudáveis. Todos saudáveis. Só que no decorrer, às vezes, da gestação, no parto, nos primeiros dias de vida, fora do útero, né? Na primeira infância, podem ocorrer situações em que eu perca o apoio emocional e que aí eu perdendo o apoio emocional eu me desconecto e eu me desconecto eu começo a viver as consequências dessa desconexão. Eu começo a viver as consequências dessa desconexão. Só que como nós somos muito novinho, vamos assim dizer, eu tenho meses, eu tenho dias, eu tenho meses, eu tenho 1, 2 anos de vida, eu não tenho como me regular numa desconexão. Eu nem lembro hoje, meu primeiro ano de vida, eu tenho lembrança do que minha mãe e meu pai me comentaram comigo, mas eu não tenho como me regular, eu não tenho como me acertar dessa falta de apoio. Adulto consegue arrumar maneiras, mas a criança não tem como se regular. E a criança se regula olhando para os cuidadores maiores, estando em contato com os cuidadores maiores, papai e mamãe. Se ela olha, se ela busca e não acha a presença carinhosa, afetuosa desse pai e dessa mãe, ele continua desregulado, ele não tem como se regular. Sozinho, ele não tem.
Ele não tem como ir a um consultório, ele não tem como ir a um terapeuta, ele não tem como buscar uma terapia, ele não tem como buscar uma técnica de encontro consigo mesmo ou outras técnicas que trazem a possibilidade de nós deixar vir cada vez mais a nossa parte saudável. Uma criança de 1, 2, 3 anos de idade não tem essa condição, não tem essa condição. Isso eu estou falando de todas as crianças. Soma isso, crianças que vão precocemente para as creches, e aqui eu não estou dizendo não estou dizendo aqui que não está certo, tem muitos pais que precisam trabalhar, e às vezes o recurso que tem é deixar numa creche. Eu não estou analisando isso. Eu só estou dizendo que se você vive uma desconexão e não tem como se regular sozinho, ele é agravado quando os pais não estão presentes. Fica mais agravado quando os pais não estão presentes. Foi feito um estudo realizando um eletroencefalograma, que é um exame que faz o mapeamento cerebral de bebês, e foi visto que havia alterações no eletroencefalograma de bebês, quando a grande maioria, essas alterações existia quando a mãe estava depressiva. Então, mães depressivas. Nesse estudo foi feito um eletroencefalo da cabeça, grama de um bebê, de vários bebês, e observaram que quando havia alterações nas ondas do eletroencefalograma, na grande maioria das vezes, a mãe estava vivendo uma depressão que ela trouxe ou que aconteceu durante o parto, uma depressão que ela já tinha antes de se engravidar, ou uma depressão logo no parto. Mais do que nunca, para que haja uma evolução, um desenvolvimento, vamos assim dizer, cerebral, movimento dos neurônios, um movimento neurológico saudável da criança, mais do que nunca, a criança precisa, e seria muito bom que ela encontrasse pais saudáveis. E se ela não encontra pais saudáveis, a tendência dela é buscar um quadro de repressão, ela reprime as suas emoções. Ela reprime as suas emoções. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos, possivelmente em mais 2 ou 3 aulas abertas na sequência, que nós vamos falar um pouco mais dessa repressão dessas emoções. Nós vamos falar como que se desenvolve a gravidez, da importância do parto e da importância, logo no início, depois do parto, a importância dos primeiros anos de vida. Hoje, nós tínhamos pensado nesse início, e nós vamos comentar mais nas próximas aulas sobre mais detalhes desse vínculo da criança com seus pais.